Gregório decide se vingar da surra que levou, arma um plano impiedoso e interna Juliano à força em um hospício e destrói sua reputação. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após ser brutalmente espancado, Gregório é acolhido por Clarice, mas não demora a deixar claro que não deixará o ataque impune. Movido por dor e sede de justiça, ele usa sua formação como psiquiatra para forjar um laudo contra Juliano e, com isso, consegue a ordem para interná-lo. Enquanto Juliano ainda se gaba da agressão diante de Maristela, completamente certo de sua impunidade, Gregório surge em sua casa, acompanhado de 2 enfermeiros, sem tempo para reações. Juliano é imobilizado, sedado e arrastado para uma clínica psiquiátrica, lá trancado em um quarto branco e vestindo uma camisa de força. O vilão começa a viver o pesadelo que ele mesmo causou a tantos. Tudo deverá acontecer logo após Gregório levar uma surra, a mando de Juliano, e Clarice resolver ir atrás dele no apartamento do médico. Ela aplica a pomada nos machucados de Gregório com mãos firmes, tentando aliviar a dor, enquanto observa o homem à sua frente. Gregório permanece em silêncio, seus olhos distantes, refletindo não só a dor física, mas também a tristeza e frustração que sente pela situação. Clarice, com a voz carregada de raiva e contida, fala enquanto termina de passar a pomada. Dessa vez, Juliano passou de todos os limites. Ele não tem ideia do que está fazendo. O que ele fez com você não tem justificativa. Ele vai pagar por isso, Gregório. Gregório, ainda sentindo dores, tenta não demonstrar fraqueza, mas não esconde a seriedade no seu semblante. Ele fala com a voz baixa, ainda carregada de raiva e certeza. Eu tenho certeza de que foi ele, Clarice. Juliano está completamente fora de controle, não só comigo, mas com todos ao redor dele. Ele não se importa mais com ninguém e, sinceramente, temia que isso acontecesse, mas eu temo pela sua segurança. Ele não vai parar por aqui. Clarice, com os olhos fixos no rosto de Gregório, escuta as palavras dele, mas sua expressão não muda. Ela toma a palavra com firmeza, sem hesitar. Eu não tenho medo de Juliano, Gregório. Ele pode tentar me intimidar, mas se ele tentar fazer algo contra mim ou contra você de novo, eu vou denunciar ele. Chega de viver sob a ameaça dele. Não vou mais ficar calada. Gregório, olhando para Clarice com uma expressão mista de preocupação e respeito, suspira profundamente. Ele responde com um tom grave, tentando acalmar a si mesmo antes de continuar. Não vai adiantar, Clarice. Juliano é perigoso, muito perigoso, mas concordo com você. Ele merece pagar por tudo o que fez. Mas você está certa, ele vai tentar nos destruir. E acredite, ele pode ir ainda mais longe. Clarice, agora com a expressão de quem está realmente decidida a enfrentar Juliano de uma vez por todas, pergunta com uma curiosidade incisiva: e você, Gregório? O que vai fazer a respeito? Eu sei que não podemos mais esperar dele. Gregório, agora mais calmo e com uma expressão de vingança controlada, responde com firmeza, seu olhar se endurecendo: eu vou fazer ele pagar pela surra que me deu. Ele vai aprender da pior maneira possível. Eu não vou deixar isso passar em branco. Vou fazer Juliano sofrer, mas para isso, vou precisar de algo que ele não pode escapar. Clarice o observa atentamente, sentindo o peso de suas palavras. Ela então pergunta, sua voz carregando uma leve preocupação, misturada com curiosidade: o que você pretende fazer, Gregório? Qual é o seu plano? Gregório, com um sorriso sombrio e calculista, revela sua ideia com um tom tranquilo, mas cheio de determinação. Eu vou fazer o mesmo que ele fez com você, Clarice. Vou interná-lo em um hospício. Como psiquiatra, eu tenho a habilidade de conseguir um laudo que comprove que ele não está bem da cabeça. Ele vai perder toda a sua autoridade e ninguém vai mais acreditá-lo.
Clarice, surpresa com a ideia, hesita por um momento, mas sua expressão se suaviza. Ela se preocupa com a decisão. Ela diz, sua voz mais suave agora, refletindo sobre o risco. Isso é muito arriscado, Gregório. Você tem certeza disso? Você pode colocar tudo em risco fazendo isso. Gregório, com um olhar decidido e sem hesitação, responde com confiança. Eu sou capaz de tudo para proteger você, Clarice. E se for preciso, eu vou fazer o que for necessário. Ele não vai escapar de suas ações. E o que ele fez comigo não vai ficar impune. Eu sei o que estou fazendo e isso vai ser o fim para ele. Clarice observa a confiança dele e um pequeno sorriso surge em seus lábios. Ela assente lentamente, aceitando o risco, e então fala. Eu confio em você, Gregório. Se isso for a única forma de acabar com tudo isso, então vamos até o fim. Gregório sorri levemente, mas o sorriso é sombrio. Ele se levanta e começa a se preparar para dar início ao seu plano. Enquanto isso, na mansão dos Alencar, Juliano tenta relaxar após saber que a surra em Gregório foi dada. Ele está no bar da casa, se servindo de um drink, mas sua raiva ainda borbulha por dentro. Ele está absorvendo a sensação de poder, depois de humilhar Gregório, e abre um sorriso. Maristela, que o observa em silêncio, percebe o sorriso arrogante no rosto de Juliano. E então, se aproxima e pergunta: O que aconteceu, Juliano? Por que você está tão feliz? Você parece aliviado. Juliano, com um sorriso malicioso, responde, olhando para Maristela com uma expressão de satisfação. Eu mandei darem uma surra em Gregório, mamãe. Ele tentou se meter na minha vida, tentou se envolver com a minha mulher. Eu mandei ele entender quem manda aqui. Agora, ele vai saber que não se pode brincar comigo. Maristela, visivelmente chocada com a reação de Juliano e com um olhar preocupado, o encara e diz: Você está perdendo o controle, Juliano. Isso pode deixar rastros. O que você fez não é algo que possa simplesmente apagar. Se alguém souber, você pode ter problemas. Juliano, com um sorriso cruel e desdenhoso, dá uma risada curta e sarcástica. Ele olha para Maristela, desdenhando de qualquer conselho. Ele fala com raiva, mas com confiança. Não me importo. Eu quero mais é que Gregório se dane por ter se envolvido com minha mulher. Não vou deixar ninguém passar por cima de mim. Eu sou quem manda aqui e ninguém vai me desafiar. Maristela, agora mais séria, percebe que Juliano está completamente fora de controle e tenta mais uma vez alertá-lo. Ela, com a voz baixa e preocupada, diz: Juliano, você não entende. Clarice não é mais sua mulher. Você precisa pensar com a cabeça. Não pode agir dessa forma. Isso vai acabar te prejudicando. A raiva pode te cegar. Juliano a ignora completamente. Ele se sente invencível. A raiva em seu coração é a única coisa que o guia. Ele se vira, indo até a porta e sem dar atenção a Maristela, e resmunga: Clarice pode não ser mais minha mulher, mas isso não me impede de fazer o que for preciso. Agora, quem vai me parar? É nesse momento que a campainha toca. Juliano vai até a porta, furioso por ser interrompido. Ele abre a porta e se surpreende ao ver Gregório ali, parado, com um sorriso sutil. A surpresa de Juliano logo se transforma em raiva. Ele, com o rosto já vermelho de fúria, pergunta: O que você está fazendo aqui, Gregório? Vem me provocar de novo? Gregório entra na mansão de Juliano com passos firmes. Seu sorriso é debochado e sua confiança transborda. Juliano, visivelmente surpreso e irritado pela visita inesperada, fica tenso. Gregório, com calma, coloca um papel em cima da mesa e olha diretamente nos olhos de Juliano, enquanto afirma: Eu vim retribuir a gentileza, Juliano. Eu trouxe um laudo psiquiátrico para você. Você está tendo transtornos sérios e precisa ser internado.
aqui está o seu laudo, que comprova que você não está bem da cabeça. Juliano, completamente atordoado, tenta se recompor, mas a raiva começa a dominar sua expressão. Ele grita, descontrolado: Nunca estive tão bem na vida, Gregório. O que você está tentando fazer? Eu não sou louco, isso é um golpe. Gregório, sem perder a calma, apenas observa Juliano com um sorriso frio e um olhar gélido. Ele dá um passo à frente e fala com uma voz baixa e ameaçadora: Agora você vai conhecer um lugar que fez a Clarice conhecer muito bem. Você vai aprender o que é realmente estar fora de controle, Juliano. O que você fez com ela agora vai se voltar contra você. Juliano, sentindo o medo e a fúria se misturando dentro de si, tenta resistir ao que está prestes a acontecer. Ele avança em direção a Gregório, mas antes que possa agir, 2 enfermeiros entram na sala, como se estivessem esperando por esse momento. Eles vão direto para Juliano, imobilizando-o rapidamente. Juliano, completamente fora de controle, começa a se debater, empurrando os enfermeiros com toda a sua força. Mas não adianta. Ele é segurado com firmeza e incapaz de se livrar deles. Gregório, com um sorriso de satisfação, observa a cena com calma, como se já soubesse que tudo se desenrolaria exatamente assim. Gregório então anuncia: Você vai para o hospício, Juliano. Agora você vai sentir o que é perder tudo. Vai perder seu poder, sua liberdade, e vai ser tratado da forma como merece. Juliano, agora completamente fora de si, tenta se soltar das mãos dos enfermeiros, mas eles o seguram com mais força. Ele grita, desesperado: Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar de você, Gregório. Vai ver. Mas Gregório, sem mover um músculo, apenas observa enquanto Juliano é levado. Ele já sabe que o que Juliano fez com Clarice e com tantas outras pessoas não ficará impune. Ele está finalmente pagando pelo que fez. Maristela se desespera e fala: Mas você não pode levar meu filho desse jeito. Gregório retruca: Não só posso como vou. O seu filho é uma ameaça para a sociedade. E então, após ser imobilizado e levado pela ambulância, Juliano, ainda em desespero, tenta resistir, gritando e se debatendo. Ele começa a sentir a pressão de sua situação e tenta se livrar dos enfermeiros que o seguram com força, mas é inútil. A ambulância avança pela cidade, enquanto Juliano, com os olhos dilatados e a respiração ofegante, grita para Gregório, que observa a cena de longe: Você vai pagar por isso, Gregório. Mas Gregório permanece impassível, sem uma reação emocional, apenas observando o sofrimento de Juliano de longe. Ele sabe que Juliano, agora, está colhendo o que plantou. Quando a ambulância chega ao hospício, os enfermeiros retiram Juliano da viatura, com dificuldade, já vendo o quanto ele está fora de controle. Eles o arrastam até o setor de internação. Juliano tenta resistir, mas seus esforços são em vão. Eles o empurram para uma porta pesada e sinistra. A enfermeira, com uma expressão sem emoção, abre a porta do quarto branco. Juliano, já exausto e sem forças para lutar, tenta resistir ainda assim, gritando e se debatendo. Ele se sente humilhado, indignado com o que está acontecendo. Ele tenta se livrar da imobilização e grita para os enfermeiros e para Gregório: Eu não sou louco, não vou ficar aqui, me soltem, vocês não sabem com quem estão lidando. Quando ele tenta agredir Gregório, que permanece firme e impassível, Gregório se aproxima da porta, com um sorriso frio. Ele fala com calma, sem pressa de agir: Agora você vai entender, Juliano. Isso é o que você merece. Aqui é onde você vai aprender o que significa perder tudo. Você vai pagar pelos seus erros e não tem mais como escapar disso. Juliano, em um acesso de fúria, tenta novamente atacar Gregório,
Mas os enfermeiros, com agilidade e firmeza, imobilizam Juliano de vez. Eles o seguram enquanto o deitam na cama, colocando-o de costas. Gregório observa de fora, seu olhar fixo em Juliano, sem uma expressão de compaixão. Ele sabe que aquilo é necessário e que Juliano precisa ser controlado. Os enfermeiros administram rapidamente uma sedação. Juliano, que ainda se debate com a última força que tem, começa a sentir o efeito do medicamento. Sua visão começa a ficar turva e ele sente sua respiração desacelerando. Ele tenta gritar, mas sua voz sai distorcida e sem poder. O efeito da sedação é profundo e, com poucos segundos, Juliano perde completamente o controle de seu corpo. Sua resistência se dissipa enquanto ele fica imóvel. Com um movimento mecânico, os enfermeiros colocam uma camisa de força em Juliano. Ele ainda tenta resistir, mas não tem forças para isso. Sua fúria vai se dissipando e ele finalmente cede ao efeito da sedação. Ele cai em um sono profundo, sem capacidade para reagir. Gregório observa tudo isso de fora, vendo finalmente o homem que causou tanto sofrimento sendo dominado e preso. Com um sorriso discreto, mas vitorioso, ele se aproxima de Juliano, dá um último olhar para ele e com calma fala: "Você vai passar um bom tempo aqui, Juliano, repensando suas escolhas." Gregório então se vira e sai da sala, sabendo que Juliano finalmente está pagando pelas suas ações. Ele, com um sorriso de satisfação, se retira do local. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.